Olá pessoal, sou a professora Lucy. Vamos falar um pouquinho aí a respeito do surrealismo e como é que o surrealismo tem caído nas questões de vestibulares. Essa é uma das vanguardas mais recorrentes nas provas quando cai artes e literatura, né? Cai bastante surrealismo. E o surrealismo é uma tendência artística que surge na França com Salvador Dalí, principalmente com ele, né? Primeiro na pintura. Então, geralmente, quando cai vanguarda europeia nos vestibulares, nós vamos encontrar um quadro e também encontraremos um texto ou algo teórico a respeito dessa arte, para que o candidato possa fazer a devida interpretação entre texto e imagética, ou seja, entre o texto e também a interpretação, né, daquela imagem que ele observa. Bem, pensando nisso, o que o surrealismo traria para vocês poderem observar? Principalmente, o surrealismo ele é aquela vanguarda, né, que consiste numa espécie de arte extraída do inconsciente. As imagens, como nós podemos observar em qualquer quadro do Salvador Dalí, as imagens elas não são concretas, elas não são extraídas da realidade, elas são extraídas, a impressão que se dá, né, é que essas imagens tenham sido extraídas do universo dos sonhos, que alguns dizem também o universo onírico, né, essa coisa abstrata, que une o concreto ao abstrato. Então, na literatura, a gente nota que a livre associação de ideias, a escrita automática, essa literatura que aproveita imagens consideradas assim não muito realistas, num plano mesmo material da realidade, são as imagens mais apreciadas dentro dos textos surrealistas. Quando o surrealismo surge, né, influenciado também pela psicanálise de Freud e tal, esse embasamento do inconsciente é que vai saltar aos olhos aí do observador de um quadro. Você nota as imagens de Salvador Dalí acabam sendo, né, imagens assim bem abstratas, que dão a impressão que você vê uma imagem, depois aparece outra. E nos textos também. Essa livre associação de ideias, ela vai aparecer com muita frequência. Aqui no Brasil, o Murilo Mendes, que é um poeta moderno brasileiro, da segunda geração do modernismo, ele utilizou bastante, né, o surrealismo. E tem um poeminha dele bastante conhecido, que se chama Pré-História, em que ele apresenta esse aproveitamento da vanguarda surrealista. E no poeminha diz assim: mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou, para mim, para ninguém, cai no álbum de retratos. Então, olha lá, ele associa imagens concretas a imagens abstratas. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas. Né? Então, a gente vai tentando fazer ligação das imagens para que elas se tornem mais verossímeis, ou seja, semelhantes com a verdade da realidade, e parece que elas não têm muito fundamento. Mas era isso que pregava, né, a técnica surrealista. É você extrapolar a sua imaginação, na literatura, por exemplo, pegar uma caneta, um papel e escrever tudo que dá na telha. É assim que surge mesmo o Macunaíma, por exemplo, do Mário de Andrade, dentro dessa técnica que o Mário de Andrade aproveita, de pegar aí um papel, uma caneta, escrever, e depois pensar depois, antes de escrever tudo que o meu inconsciente me grita, como ele diz. Então, o surrealismo extraído da arte do inconsciente vale muito para os vestibulares que cobram arte e literatura associadas, tá? Apenas algumas dicas aí para vocês que estão precisando saber um pouquinho mais a respeito das vanguardas, especialmente aí do surrealismo. Até mais!